A palavra de Deus diz que Jesus voltará como um ladrão para buscar a sua igreja? Será que essa palavra é realmente direcionada para ela? Ou seja, a igreja deve aguardar Jesus, que vem como um ladrão, para buscá-la? Fica comigo, porque nesse vídeo nós vamos encontrar essas respostas segundo as Escrituras. Olá, meu nome é Fábio de Jesus. Nesse canal nós vamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu quero refletir com você em alguns textos das Escrituras para que nós encontremos a resposta sobre o que a Bíblia realmente diz sobre a volta de Cristo, como se dará esse evento e para quem é dirigida a palavra que Jesus voltará como um ladrão. Será que é para buscar a sua igreja? Vamos analisar nos textos bíblicos. O primeiro texto que eu gostaria de analisar com vocês é o texto que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos lá. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Existem na Bíblia vários textos que falam da volta do Senhor como um ladrão. Mas o que isso realmente quer dizer? Qual é a mensagem que devemos tirar dessa ilustração? Um outro texto se encontra em Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Então veja, Paulo corrobora com a carta de Pedro que diz que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. No entanto, nesse texto existem explicações que podem nos esclarecer melhor como é essa vinda como um ladrão à noite, para quem é e como é. De fato, as explicações dos textos seguintes são muito importantes. E o texto segue dizendo: Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha, então aqui eu já tenho novos elementos para conseguir visualizar melhor a ilustração ou o sentido das ilustrações que são usados nesses textos no que se refere à volta de Cristo como um ladrão. Primeiro, na Epístola de Pedro vai dizer que a volta dele se dará como um ladrão, mas também que haverá alarde, elementos se desfarão abrasados, as obras da terra vão ser destruídas, enquanto que no texto de Tessalonicenses, o autor sagrado vai dizer que não é necessário que ele escreva mais a respeito da volta de Cristo, porque a igreja já está ciente e interpretando os sinais e as estações do tempo do fim. Porém, esse texto nos dá um elemento a mais. Ele continua dizendo: Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, e compara com as dores de parto daquela que está grávida a ponto de dar à luz. Então, nós podemos entender claramente aqui que aquelas pessoas que estarão dizendo que a paz e segurança não se trata da igreja, porque sobre elas virá ou sobrevirá repentina destruição, como o texto nos assegura. Então não pode ser para a igreja, porquanto a igreja está ligada, preparada, interpretando os sinais das estações
de tal forma que o autor vai dizer que não é mais necessário que ele vos escreva sobre isso, mas que haverão pessoas dizendo nesse momento, a paz e a segurança. E quem são essas pessoas? Não pode se tratar da igreja, porque, como eu disse, a essas pessoas virá repentina destruição e de modo nenhum escaparão, assim como uma mulher que está para dar à luz não pode escapar das dores de parto. E o texto vai seguir dizendo: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Ou seja, a igreja daquele tempo, a igreja, mais especificamente nesse caso, a igreja dos Tessalonicenses, a quem Paulo estava escrevendo a carta, a eles foi dito, mas vocês não estão, vocês igreja, o que também pode ser entendido por nós, a igreja de hoje, a igreja dos tempos de hoje. Mas vocês, igreja, não estão em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, de modo nenhum, podemos, a partir desses textos, entender que Jesus virá para a sua igreja como um ladrão, mas tão somente para aquelas pessoas que fazem parte da noite. A Bíblia nos deixa claro que a essas pessoas que fazem parte das trevas da noite, pois é na noite que dormem, uma comparação que se faz com quem está morto espiritualmente, ou que se embriagam, ou que estão simplesmente nas trevas. A essas pessoas é que Jesus voltará como um ladrão à noite, porque elas não se aperceberão disso e a elas virá repentina destruição. Mas já para a igreja, Paulo diz que a igreja não está em trevas. Vocês, irmãos, não estão em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Mas, irmão, existem mais textos que corroboram com essa visão, com essa linha de pensamento, de acordo com esses textos? E aí eu vou ler com vocês um texto que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e retente. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas virei sobre ti. Então, irmãos, nós podemos entender claramente que a palavra que diz que Jesus virá à noite como um ladrão não é para a igreja, não é para arrebatar a igreja, não é para confrontar a igreja. Tão somente essa palavra cabe para aqueles que estão na noite, para aqueles que não são do dia, como o texto de Tessalonicenses nos esclareceu. Vocês não são da noite, para que aquele dia, o dia do Senhor, vos surpreenda como um ladrão. Mas aquela igreja que não estiver vigilante, posto que acabei de ler aqui um texto em Apocalipse 3:3, que é escrito a uma das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, e lá vai dizer claramente: se vocês não vigiarem, não retiverem os ensinamentos, se vocês não guardarem os ensinamentos de Deus, aí sim o dia do Senhor virá sobre estes crentes desatentos, fora da palavra, que aí não estarão no dia, mas estarão na noite, nas trevas, assim como cada ímpio dessa terra. A essas pessoas, sim, Jesus virá como um ladrão à noite, e não para buscar a sua igreja, porque a igreja não é da noite, a igreja não é das trevas, a igreja é do dia e não será pega de surpresa. Então, somente aqueles desatentos que se afastarem da palavra de Deus, e o mundo que jaz no maligno, que jaz nas trevas, será pego de surpresa
por essa palavra e pelo dia do Senhor. Porque nós, irmãos, não somos filhos da ira de Deus. Enquanto permanecermos em Cristo, como Ele mesmo diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí sim nós teremos comunhão com Cristo, nós teremos a certeza de que somos dele, nós estaremos na luz, assim como ele na luz está, e o Espírito Santo de Deus não nos deixará enganados, sobretudo acerca daquele grande dia, a saber, o dia do Senhor. Então, irmão, não precisa se preocupar. Mantenha a sua comunhão com Deus diária, procure sempre estar na luz, guardando sua palavra e seguindo os preceitos dessa palavra aqui, a palavra santa do Senhor. E a cada dia o Espírito Santo de Deus vai confirmar no seu coração, porque a palavra nos assegura isso, que o seu Espírito, o Espírito do Senhor, confirma e testifica com o nosso espírito que nós somos dele e jamais seremos pegos de surpresa para que nos venha repentina destruição enquanto permanecermos nele. Espero que eu possa ter ajudado você e que essa palavra possa ter iluminado a sua mente e o seu coração e que possamos juntos perseverar nessa palavra santa que é a base da nossa fé. Deus continue abençoando você.